Eu sempre gostei muito desta passagem, porque, no fundo, tem vários degraus ou várias camadas que nós podemos falar. E eu gostava primeiro de começar a falar da camada local, camada da Igreja de Loures. Nós temos aqui muitos membros, muitos irmãos, todos eles têm as suas diversas capacidades, umas mais visíveis. Por exemplo, o Marcos é pastor, toca viola, toca baixo, toca piano também, não é? Não? Fala, pronto, vejam bem, isto é um daqueles membros para poder tocar, não? O irmão dele tocava. Depois, fala fluentemente 4 línguas, pelo menos, ou 5, que fala português, fala inglês, fala francês, fala lingala e também kikongo, um bocadinho, não é? Também, pronto, vejam bem. Também, portanto, este irmão aqui é um daqueles irmãos que, se a gente tivéssemos que nomear como que parte do membro é que é, assim, ele é o cérebro, está lá em cima, está lá em cima. Mas provavelmente aqui também temos outros irmãos que não estão tão visíveis. Uns irmãos que se calhar estão um bocadinho mais na retaguarda, por exemplo, são capazes de fazer um belo prato de comida, são capazes de estar, por exemplo, como a gente viu há bocado, um irmão ali à porta para nos cumprimentar. Às vezes também aquela pessoa que tira o café, ou que faz um café, ou que faz um bolo. Isto para dizer o quê? Para dizer que todos nós, se calhar, gostávamos de ter uma posição de relevância em relação a outros, não é? Por exemplo, se eu fosse, por exemplo, ao Congo, por acaso já lá tive, e se o Marcos fosse comigo, eu estava um bocadinho à nora, porque se ele começava a falar o dialeto lingala ou kikongo, eu nem estava lá ali, não é? Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que todos nós aqui temos uma função dentro da nossa igreja. E, como a palavra do Senhor diz, não podemos de maneira nenhuma dizer assim, bem, queremos ser todos cabeça, ou queremos ser todos coração, ou queremos ser todos olhos, isso não é possível. Não é possível porque, se vocês repararem, é isso que aqui a palavra de Deus diz na altura, é assim, a gente não pode ser só um membro, nós temos de ter diversos membros para um corpo funcionar. E, portanto, cada um de nós aqui tem a sua capacidade para apoiar o outro membro com as suas possibilidades. Vamos lá ver. Alguém aqui pode ser olho, alguém aqui pode ser mão, alguém aqui pode ser pé, alguém aqui pode ser, talvez, algo que muita gente às vezes, por exemplo, não gosta. Um pé, por exemplo, o pé sempre cheira mal, não é? Às vezes, tem quando a gente tira os sapatos, e isso às vezes o pessoal tem os pés deformados também. O pessoal diz assim, o pé não gostava de ser. Mas se calhar tem que ser pé. Agora uma coisa, se a gente não tiver pés, o que é que acontece? Não vamos conseguir andar, não é? Não vai ser possível. Por exemplo, um dente. Um dente também quando a gente temos 2 dentes, aquilo é um bocado complicado. A gente fica assim, quer dizer, uma coisa tão pequena consegue dar-nos a volta à cabeça, é um dente. Tudo bem, mas é preciso dentro do corpo, porque se a gente não tiver dentes, eventualmente podemos ter placa. Mas aquelas pessoas que não têm dentes, como é que elas depois vão comer? Também ficam um bocadinho condicionadas, não é? Portanto, eu gostava de deixar o primeiro desafio de que, de facto, todos nós, cada um de vocês aqui tem um dom. Será que todos vocês reconhecem o dom? Ou será que todos vocês, algum outro irmão já teve a dizer, olha, eu a ti reconheço este dom, isso coisa. É algo muito importante que nós devemos fazer uns para com os outros. Quando a gente estamos em comunhão uns com os outros, é sempre interessante a gente receber palavras de estímulo. É assim, olha irmão, gostei muito daquilo que fez, olha, obrigado pelo seu trabalho ali na cozinha, obrigado por estar na loja, para estar com as pessoas também, obrigado. Tudo isso são coisas que são necessárias no nosso dia-a-dia como igreja. Portanto, cada um irmão deve amar o outro com as capacidades que tem. Alguns irmãos, também não têm assim não têm muita educação, não estudaram muito, mas isso não quer dizer que as pessoas não sejam importantes. A minha mãe, por exemplo, só tirou a 3ª classe, mas fazia vestidos como ninguém. Eu digo assim, então, mas é necessário a pessoa ter estudos? É bom que a gente tenhamos todos, mas se não tivermos, não quer dizer que não possamos ser usadas. E a minha mãe na igreja, ia lá, contribuía com aquilo que podia, que normalmente era a sua presença e ter alguma conversa com pessoas. E em casa, no nosso prédio, era sempre uma pessoa que estava sempre a falar de Jesus. Portanto, testemunhava da maneira que ela sabia. Não era mais do que isso. Este é o primeiro nível, talvez o nível primário, que eu falava primeiro. O próximo nível será o nível
nossas igrejas na Europa. E não têm que ser todas forçosamente igrejas, nós temos mais irmãos de outras igrejas, da Assembleia de Deus, batistas, dos irmãos, pentecostais. Portanto, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que também nós aqui podemos ser um membro dessa comunidade aqui local e eventualmente nacional e europeia, não é? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos muitas conferências na Europa que, graças a Deus, são conferências que têm, como é que eu ia dizer, têm grande capacidade financeira. Porque têm igrejas que são grandes, outras que têm um legado muito grande. Por exemplo, as igrejas dos Países Baixos devem ser daquelas que são mais ricas a nível financeiro. São talvez aquelas onde o declínio está a acontecer mais porque as pessoas são cada vez mais velhas, não é? Mas há uma coisa, também são um bocadinho liberais em algumas coisas também, mas há uma coisa que elas têm. Se há alguma necessidade numa comunidade local ou dentro da nossa família global, eles são capazes de chegar à frente e dizer assim: se vocês têm necessidade de algum apoio aqui, nós estamos prontos para dar. Mas logo de imediato. E o que eles dizem é assim: nós podemos não ser muitos, mas o Senhor abençoou-nos com uma grande riqueza material que nós queremos partilhar com todos aqueles à vossa volta, não é? Portanto, aí também, nós os portugueses podemos dizer assim: ei pá, quem me dera ter assim uma conferência. Mas não é isso que as conferências também pensam, ou que os grupos dos nossos irmãos de outros países pensam. Para eles, Portugal e outros países mais pequenos são muito inspiradores para as suas vidas. Porque é preciso vocês verem uma situação. Na história dos anabatistas, dos menonitas na Europa, houve 4 países que começaram o movimento menonita na Europa. Eu chamo os 4 grandes: França, Países Baixos, Alemanha e Suíça. Estes 4 foram os iniciais, que fizeram com que este movimento crescesse pelo resto da Europa. No entanto, quando eles veem conferências como a nossa, como a italiana, como a da Albânia, que são pequeninas, o que é que eles dizem? Nós somos muitas vezes mais impactados e inspirados por vocês que são mais pequenos e que têm que lutar um bocado mais do que nós que, felizmente, temos tudo, não é? Portanto, eles têm uma bênção de poder estar bem implantados ao longo de 400 anos, 500 anos. Nós somos mais jovens, mas isso não quer dizer que não sejamos também uma parte do corpo europeu das conferências menonitas e anabatistas. E quando chegamos a isto, o que é que eu quero deixar para cada um de vocês? Quero dizer que nós, sendo mesmo assim um pequeno país, com uma pequena comunidade, nós temos pessoas que todos os domingos ou durante o tempo estão sempre a orar por nós, que estão sempre connosco nas mentes deles e onde eles puderem orar, estão a orar por nós. Portanto, é importante saberem que não estão sozinhos. Não estamos sozinhos aqui, estamos bem acompanhados e temos pessoas que de facto estão interessadas em saber o que é que se passa em Portugal. Eu depois ia passar para outro nível, que esse é o nível global, onde aí somos milhões. Até há um mapa que a Conferência Mundial Menonita fez, onde existem todas as igrejas e conferências espalhadas pelo mundo inteiro. E são vários milhões, eu não sei sinceramente quantos é que são, mas são muitos milhões que existem em todo o mundo. E também aí nós temos uma parte na família global. Podemos ter conferências grandes como a da América do Norte, do Canadá. Temos, por exemplo, uma conferência que é muito grande. As 2 maiores conferências do mundo são na República do Congo e na Índia, onde são centenas de milhares, que também sabem que existe um país, Portugal. Na Indonésia, por exemplo, na Indonésia existe uma grande comunidade menonita que tem uma particularidade muito interessante para vocês saberem. Tem uma interligação bastante forte com os muçulmanos na Indonésia. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os muçulmanos veem uma conferência menonita como algo que é importante para o desenvolvimento do país e para a ligação e o bom funcionamento do país, tendo pessoas que são cristãs, muçulmanas, mas dão-se lindamente umas com as outras. E eu lembro-me que há 2 anos estive lá e eles sabiam que eu era português e houve 2 ou 3 membros da igreja da Indonésia que vieram ter comigo e dizer assim: Rais, a gente sente-se um bocadinho culpados que a determinada altura
aquela que foi a vossa colónia de Timor-Leste foi massacrada pelos nossos governantes, o Sukarno e o Suharto, e a gente quer pedir desculpa, porque como cristãos a gente não podia admitir isso, mas como tínhamos um regime bastante duro, não era possível a gente fazer muito mais a não ser orar. E eles disseram, estamos contentes porque de facto as coisas mudaram e Timor-Leste, que é um país cristão, embora seja maioritariamente católico, também conseguiu ser apoiado e está a ser apoiado pelas igrejas indonésias. Portanto, isto para dizer que tudo é importante aos olhos de Deus. E como vocês podem ver aqui, começa logo por dizer que, no versículo 13, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados por um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que isto é para todos nós. Não pode haver exclusividade na nossa relação e na nossa convicção, dizendo, eles são maiores do que nós. Nós, neste momento, aos olhos do Senhor, somos todos iguais. E somos todos amados individualmente, como igreja, como membros, como conferência, somos exatamente iguais. Por isso, no fundo, aquilo que eu disse até agora. Portanto, quando as pessoas falam e dizem às vezes, não, mas aqueles irmãos têm muito mais poder do que nós. Não. Temos todos exatamente as mesmas condições e tudo o que a gente tem que fazer é exatamente igual para todos. Portanto, irmãos, se isto é uma palavra de estímulo e de desafio e de confirmação da nossa fé, é que nós somos todos iguais aos olhos de Deus. Depois, como diz aqui, já foi dito pelo Marcos, temos um corpo que não é um só membro, mas muitos. Se disser ao pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixo de ser do corpo. Portanto, aquilo é tal a situação que eu já falei, é assim, nós não devemos nos questionar das nossas capacidades, devemos simplesmente dizer assim, eu faço parte de um corpo e por fazer parte de um corpo, eu sou alguém que é necessário aos olhos do Senhor. Portanto, irmãos, agarrem esta convicção que isto é a palavra de Deus, isto não é o Arraiz a explicar aqui ou a fazer uma teoria, não. Sim, cada um de nós aqui pertence ao Senhor, independentemente de sermos de diversos países, ou de diversas culturas, ou de diversos estratos sociais, somos todos iguais. Eu e aquela irmã somos iguais. Eu posso estar aqui hoje, mas a irmã está aí, também naturalmente está igual. Outro irmão que esteja aqui, sou igual a ele. Hoje estou aqui, ele pode estar aqui. Outros irmãos vão estar mais a ouvir do que a falar. Outros oram bastante bem também, que eu gosto muito de ouvir as orações. A parte do louvor também. A parte de ser membro ativo da igreja, isso é muito importante para nós. E por isso mesmo eu gostava de deixar este desafio para cada um de vocês. Sabes que eu quando faço aqui as minhas mensagens são sempre assim bastante mais... nunca gosto de cansar muitas pessoas com muitos versos e muita coisa. Eu gostava de dizer que o maior desafio que eu quero que vocês tenham com esta passagem é que sintam que somos todos importantes aos olhos de Deus. Não pensem que são menores e mesmo aqueles irmãos que por alguma razão não podem cá estar sempre ou se estão mais doentes ou têm menos capacidade física para poder estar, eles também fazem parte da nossa congregação. E por isso mesmo nós temos que continuar a pensar neles. Na altura que diz, olha, o irmão não pôde vir, vamos orar por ele, vamos orar por este irmão. Saber, uma coisa que eu acho que é importante é todos nós partilharmos quando há necessidade. Quando temos uma necessidade, às vezes pode ser uma coisa muito simples. Olha, eu este mês não me estou a sentir muito bem, o meu emprego não está a correr muito bem, tenho alguns problemas. Ponham isso aos olhos, aos pés do Senhor. Partilhem. Nós temos aqui uma página no Facebook. O que eu digo sempre é que às vezes as pessoas dizem, eu acho que não devo partilhar porque a coisa é tão insignificante. E as pessoas, se calhar, não vão ouvir aquilo que eu estou a dizer. Mas eu posso vos dizer uma coisa. Por mais insignificante que seja, partilhar com as pessoas é importante. Porque nós assim sabemos como é que podemos direcionar a nossa oração. E isso mostra também que nós somos solidários por aqueles que são mais fracos. Mesmo quando há uma bênção, quando nós somos abençoados, olha como eu agora recentemente fui abençoado ser avô pela primeira vez. Eu também não fui pôr lá aquilo também para não... Mas pronto, eu estava à espera de ser avô, pronto, agora sou avô de uma linda bebé que nasceu longe daqui, está na Noruega. Mas é uma bênção. Nós não devemos nos recalcar nas coisas que queremos falar ao Senhor. Eu acho que é muito importante nós, quando existe qualquer coisa, seja uma ação de graças, seja pedido, seja intercessão,
devemos sempre pôr isso aos pés do Senhor e aos olhos da comunidade. Às vezes, por exemplo, não é necessário ser muito específico. Por exemplo, há coisas que a gente não temos necessidade de partilhar mesmo ao detalhe, mas ser assim, irmão, eu estou numa situação agora que gostava mesmo que orassem por mim, pronto, lembrem-se de mim e orem. O Senhor sabe exatamente o que é que vai acontecer. Portanto, se a gente pensar assim, mas se não me diz, às vezes a gente também gosta de ser um bocado cuscos e querer saber toda a coisa. Às vezes não é necessário, às vezes basta só pensar numa pessoa assim, olha, eu estou com um problema, gostava que orassem por mim. Outras pessoas podem ser mais específicas, às vezes ajuda mais, também depende da personalidade das pessoas. Há pessoas que gostam mais de estar um bocadinho mais fechadas, outras gostam de falar mais. Mas é importante pensarem que, sendo um corpo unido, o Senhor está sempre junto a vocês e vai sempre apoiar-vos quando for necessário. Por isso, quero agradecer muito o tempo que me deram, espero que os irmãos sintam-se desafiados e estimulados com as minhas palavras e creiam que somos muitos no mundo, somos muitos aqui, somos muitos na Europa, somos muitos no mundo e as pessoas preocupam-se connosco também. Amém? Muito obrigado. Senhor vos abençoe.